ciência, olhar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar de uma grande cientista chamada Elizabeth Loftus. Ela que nasceu em 1944 e realizou estudos sobre a nossa memória. Então, no campo da psicologia, estudando a mente humana e tentando compreender as nossas lembranças. Ela chegou a uma seguinte conclusão: algo em que acreditamos piamente não é necessariamente verdade. Ou seja, não é porque você acredita que aquilo que você acredita é verdade. Nem tudo aquilo que nós acreditamos é verdade. Nós podemos ter sido iludidos, enganados, levados a acreditar em coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Portanto, nós precisamos duvidar até daquilo que nós recordamos, daquilo que nos ensina, daquilo que nos induzem, ou daquilo que a gente acha que a gente mesmo viveu e experimentou, quando na verdade você foi induzido a uma sensação, uma experiência que nunca existiu. Como é que ela chega a essa conclusão? Através de estudos científicos. Então, esses estudos científicos levam a perceber que nós formamos memórias falsas e passamos a acreditar piamente nessas memórias como se fossem verdadeiras. Então a memória humana ela não funciona como um gravador ou filmador. A gente muitas vezes acha que a nossa memória, a nossa mente funciona como uma câmera, ela vai gravando as coisas e depois as coisas ficam armazenadas, como num computador. Não é. A memória humana ela é extremamente volátil, ou seja, ela é mutante, mutável. Nós mesmos podemos nos iludir com as nossas memórias e os outros podem nos induzir à ilusão com as nossas memórias. Então acreditamos que nossa lembrança de um evento traumático está correta, mas ela pode ter sido distorcida por uma pergunta ou por uma informação falsa. Mesmo os nossos traumas vão ter repercussão durante toda a nossa vida, porque eles vão determinar o nosso modo de ser, de pensar, de agir. Mesmo esses traumas podem ter sido interpretados ou induzidos a se formarem de forma equivocada, sem correspondência com a realidade. Então ela pode ter sido sugerida por alguém em quem confiamos. Ela pega casos de que hoje é chamado alienação parental. Você sabe o que é alienação parental? Quando os pais se separam, aí o filho fica com um ou outro pai. Aí o pai que fica com o filho começa a induzir o filho que ficou com ele a odiar o outro genitor. E aí, fazendo isso, induz o filho a formar memórias erradas sobre o outro genitor, sobre o outro pai, ou a mãe. A mesma coisa é o contrário. Aquele que não ficou com o filho, quando pega o filho, pode incutir na cabeça do filho coisas que aquele que está com o filho não está fazendo. E tudo isso vai deturpando a memória e a mente do filho, da criança, e ela vai ficando completamente comprometida nas suas memórias. Então o testemunho dela diante do juiz não pode ter qualidade total. Precisa de outras provas para poder chegar à conclusão de que há, de fato, uma alienação parental. Ou seja, um pai falando mal do outro para o filho, fazendo com que o filho tenha uma imagem distorcida de um dos pais. Então isso pode acontecer, acontece muito. Tanto por parte daquele que fica com o filho, quanto por parte daquele que não está com o filho. Quando ele pega, ele pode também falar: sua mãe não deixa eu te ver, sua mãe não deixa eu te pegar. Pode ir induzindo a criança a formar memórias distorcidas. Então pode ter sido sugerido por alguém que a gente confia, alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, alguém que a gente tem laços muito próximos.
ela pode ter sido também alterada por experiências posteriores. Quando a gente faz experiências posteriores, a gente reinterpreta as nossas memórias do passado. E aí passa a enxergar coisas que aconteceram no passado de forma diferente. Então, experiências posteriores fazem com que a gente revise, olhe para o passado de uma outra maneira e passa a lembrar do passado de uma outra forma. E aí também você deturpa o passado quando você faz isso. Ela pode ter sido também alterada por nossas emoções ou ideias correntes. Então as nossas emoções também influenciam a nossa memória. Se você estiver de mau humor, triste, você vai olhar para o passado com um olhar triste, com um olhar de mau humor, enxergando só as partes ruins. Se você estiver de bom humor, quando você recordar o passado, você vai olhar para o passado lembrando das coisas boas. Isso também deturpa a nossa memória. Não é? A cabeça também, porque a memória está na nossa cabeça, no nosso cérebro. Mas devido à sua importância emocional, temos a impressão de recordar de tamanhos eventos. Esses eventos podem ser deturpados pela gente mesmo ou pelas pessoas com quem a gente convive. Então, no experimento de 1974, a Loftus exibiu um grupo de pessoas em um filme. Vamos assistir um filme. O que acontecia nesse filme? O filme mostrava dois carros batendo de frente. Depois ela perguntava aos participantes qual era a velocidade dos carros ao bater ou se chocar. Bater, se chocar ou colidir. Dependendo das palavras que ela usava na pergunta, as pessoas tinham respostas diferentes. Então, se você mudar uma palavra na pergunta, você já induz a pessoa a ter uma outra resposta, outra ideia. Sobre uma memória que ela viu o filme. Mas se perguntar, ele bateu, colidiu, se chocou. Depende da palavra que você usa, ele não vai bater numa velocidade diferente. Ela começou a fazer outros experimentos, falou que tinha coisas na imagem do filme que não tinha. Qual que era a placa que tinha no filme antes dos carros baterem? Não tinha placa nenhuma. Mas aí eles começaram a procurar a placa na memória. E começaram a inventar uma placa. Como se tivesse uma placa, mas no filme não tinha. Percebe como é que dá para induzir as pessoas a ter memórias falsas? Um outro caso muito interessante foi um caso de uma filha e um pai. A melhor amiga da filha foi assassinada. E a filha tinha problemas de relacionamento com o pai. E aí a filha começou a testemunhar que o pai que tinha matado a melhor amiga dela. Isso diante de juízo. Foi feito hipnose nela para poder recordar o passado. Depois descobriu-se que ela não tinha visto o pai assassinar a amiga. Ela na verdade criou tudo aquilo por conta de uma aversão ao pai. Ela começou a... Ela tinha relações boas ou más? péssimas, horrorosas, por isso que ela construiu isso. Teve um outro caso de um sujeito que foi acusado de abusar e matar as próprias filhas. Aí ele foi preso, mas ele negou. Aí ele foi negado, ele passou um tempo e ele começou a falar, não, fui eu mesmo, matei e abusei. Aí ele foi preso e tal, começou a ser julgado, e começaram a ver que não batia a forma como ele falava que tinha abusado e matado as vítimas. Aí eles pegaram e inventaram a história. Apareceu mais uma morta. Foi você que matou? Essa aqui também? Aí no primeiro momento ele pegou, depois ele pegou, mas não fui eu também. Aí perceberam por quê? Ele estava criando na mente dele falsas memórias de que ele mesmo era o assassino. Quando na verdade os métodos de interrogatório estavam induzindo ele a confessar os crimes.
nem sequer cometeu. Outro experimento que a Elizabeth Locke fez. Chamou pessoas, pegou histórias verdadeiras, 3 histórias verdadeiras das pessoas que ela foi fazer experiência, e uma falsa. Uma falsa era sempre a pessoa estando perdida no shopping. E aí contava as 4 histórias e falava para a pessoa: quem me contou isso como um familiar seu, alguém te conhece. Aí contava primeiro as 3 que tinham de fato acontecido. A quarta era de uma vez que eles tinham se perdido no shopping. Como já tinha 3 histórias que de fato tinham acontecido, ela passava a acreditar na quarta história do shopping que nunca aconteceu. Então, após esse experimento perdido no shopping que ela fez com pessoas, mostrando que as pessoas podem ser induzidas a inventarem memórias de coisas que nunca existiram, ela conseguiu provar que a nossa memória não é como uma filmadora, não é como um celular que grava uma historinha ali, corretinha, certinha, perfeita. Então nós não podemos confiar nas nossas lembranças, nas nossas memórias, porque elas podem nos iludir, nos enganar. E até terapias são altamente questionáveis de regressão, de hipnose, porque levam à sugestão e pode levar você, de forma induzida, a sonhar. Sonhando, você cria histórias na sua cabeça. Essas histórias passam a ser lembranças, memórias de coisas que nunca aconteceram, mas que você passa a acreditar que aconteceu. E aí, os tribunais começaram a perceber que as coisas podem não ser tais como foram. Quando tem um surto de denúncias, como teve nos Estados Unidos, na década de 80, 90, surtos de denúncia de abuso, surtos de denúncia. Sempre quando tem um surto de denúncias, os juízes têm que se preocupar bastante antes de analisar esses casos, porque uma denúncia pode induzir as outras e as pessoas a criarem falsas memórias.